Estudo do livro de Apocalipse. Nós vamos entrar agora em Apocalipse 20, no verso 11, e nós vamos ver o juízo, o julgamento dos não salvos. Esse é o maior terror que existe. Se diz que em várias igrejas nos Estados Unidos se prega que não se deve falar do inferno, que não é politicamente correto. Alguns chegam a dizer que o inferno não vai ter um futuro, que não se vê futuro para o inferno. E se diz que é muito ofensivo falar do inferno. Então não se prega sobre o inferno, mas nós sabemos que vários eruditos e estudiosos da Bíblia dizem que Jesus falou mais do inferno do que do céu. E agora nós entramos no juízo, e que é o que apavora todos os homens. Uma propaganda ateísta, que eu falei já em outros áudios na Inglaterra, dizia que provavelmente Deus não existe. Não se preocupa, vive a vida. E a ideia era tirar o receio das pessoas sobre a condenação eterna, para as pessoas viverem e fazerem o que quiserem à vontade, sem se preocuparem com o juízo divino. Eu tenho colocado nos áudios, nós vivemos sob um governo humano, e esse governo ele tem o poder para fazer as leis que regem o nosso país. Então não somos nós que fazemos as leis. Eu falava sobre o trânsito, e cada um fizer o seu código ético do trânsito, todo mundo vai achar que a preferencial é dele. Mas existe um governo que regula as leis de trânsito. Não é cada um faz por si. Se diz que foi encontrado um homem nos Estados Unidos no ano de 92 e ele foi preso por roubo. E diz que na sua carteira foi achado um código de ética que ele tinha. E ele dizia: jamais vou matar alguma pessoa a não ser que seja de extrema necessidade. Se eu for perseguido numa perseguição policial de carro, vou procurar nunca colocar a vida de pessoas inocentes em perigo. Vou roubar só 7 meses no ano, 5 meses eu não vou roubar. Só vou roubar de pessoas que tenham dinheiro, pessoas ricas. Não vou roubar de pessoas, jamais pessoas pobres. E ele dizia também que ia dar uma porcentagem do que ele roubasse aos pobres. Então, esse ladrão ele tinha um código de ética. Mas quando ele foi preso e ele foi julgado, ele não foi julgado segundo o que ele achava que era correto e certo. Ele foi julgado segundo o juízo e a justiça do seu país. Então o seu código de ética de ladrão foi pro brejo. E o que eu quero dizer é que nós aqui no nosso país, nós temos as regras do nosso país, as leis do país. Não sou eu que faço as leis, é o país, e eu tenho que me adequar às leis do meu país. E se eu infringir a lei, eu tô propenso a ser multado, eu estou propenso a ser punido, eu estou propenso até a ser castigado, porque existe uma lei. Agora, existem coisas que o governo não pode ter jurisprudência. Não é o governo brasileiro que faz as leis. Então tem coisas que é Deus. Então não é o país que diz o que é pecado, o que não é pecado. Não é a sociedade que vai ditar o que é pecado e o que não é pecado, e o que agrada ou o que desagrada a Deus. Aí quem vai ter jurisprudência é a igreja através da palavra de Deus. Então hoje muita coisa que se diz que não é errado, é pecado. E Isaías ele falava sobre essa situação no seu livro, e ele dizia: ai daqueles que chamam o que é mal bom. Então hoje a sociedade, Deus instituiu o governo, Deus instituiu para que ele regesse as leis, mas existem coisas que é jurisprudência da palavra de Deus e da igreja, que Deus entregou à igreja.
Então, Isaías escreveu no capítulo 5 dizendo: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Ai dos que são sábios a seus próprios olhos e prudentes diante de si mesmo. Então existem coisas que não é a sociedade, existem coisas que são regidas pela palavra de Deus. E o pecado, quem vai dizer o que é pecado é a palavra de Deus. E a igreja que vai ter jurisprudência combatendo e proclamando as coisas que desagradam a Deus como sendo porta-voz da palavra de Deus. Nós somos embaixadores do reino de Deus, conforme o apóstolo Paulo escreveu. E nós é que vamos dizer as coisas referentes ao reino de Deus. Então, o país e a sociedade não tem jurisprudência para dizer o que é pecado ou o que não é pecado. Então tem coisas que a nossa sociedade aceita como normal, como uma coisa natural, liberal. Se te faz feliz, faz. Se tu te sente bem, faz. Mas que diante de Deus são coisas abomináveis. Então nós temos uma defesa ao pecado em várias situações. Existe local, eu escutava uma mensagem que no Canadá, se tu tentar converter uma pessoa que tenha tomado o caminho do homossexualismo, tu pode ser preso. Tu pode ser preso literalmente. Só de tu tentar converter e convencer aquela pessoa que aquilo é pecado diante de Deus. Então, existe uma lei no Canadá. E em muitos países o pecado, de vários âmbitos de pecado, de várias áreas, é protegido por lei. As coisas que são erradas e desagradáveis diante de Deus. Por quê? Porque existe um mundo jaz no maligno, diz a palavra de Deus, assim escreveu João na sua epístola. Então, as regras, a organização é contrária, é impiedade, é contrária à palavra de Deus. E está tudo legal, está tudo tranquilo. Só que quando chegar o grande trono branco, nós vamos chegar aqui, nós não vamos ser julgados porque a nossa sociedade dizia o que a sociedade ditava. Não, nós vamos ser julgados pela palavra de Deus, por um Deus que é justo e verdadeiro, e que vai julgar com justiça. Diz assim a palavra de Deus: e vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. E deu o mar aos mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, o primeiro ponto, aqui nós temos muitos pontos importantíssimos de doutrina. Primeiro aqui diz o destino final de todo homem que não é salvo, é o lago de fogo, em que já está o diabo, seus anjos, estão todos os não salvos. Então esse é o destino final de todos aqueles que não são salvos. O lago de fogo. Então, às vezes, quando nós falamos, vai ser lançado no inferno, esse é um lugar temporário. Então, se diz na igreja muito, tu vai passar a eternidade no inferno. Isso é algo equivocado, não é bíblico. Não é bíblico, não tem respaldo bíblico. Embora que se ouça frequentemente em mensagem, em pregação, não.
se tu não receber Jesus, tu vai passar a eternidade no inferno. Não, está errado. Nós vamos ler agora aqui, conforme Apocalipse 20, que o destino eterno é o lago de fogo. O próprio inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Então o lago de fogo é um lugar pior. É pior que o inferno. Então, nessa passagem nós temos várias coisas importantíssimas para nós ver. Primeiro, fala de um grande trono branco. Daniel, ele comentava, em Daniel 7, ele profetizava sobre esses tronos. Nós vamos pegar aqui Daniel 7, e Daniel, ele já comentava sobre esse período de juízo. Daniel 7, 9. Eu continuei olhando até que foram postos uns tronos, e um ancião de dia se assentou, e a sua veste era branca como a neve, e o cabelo da sua cabeça como uma pura lã, e o seu trono era de chamas de fogo, e as suas rodas de fogo ardente. Um rio de fogo na nave saía de diante dele, milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões assistiam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Então, aqui nós temos a situação de Daniel falando sobre o final, sobre o trono, sobre o grande trono branco. É um grande trono, é o trono de Deus, e ele é branco porque vai ter pureza e justiça. O salmista fala no Salmo 84 que o trono de Deus, vamos pegar essa passagem aqui, ele está firmado em justiça e juízo. Salmo 84. Vamos pegar aqui. Creio que é 84. Vou pegar aqui. Se não é 84, eu já vou achar aqui e vou fazer a citação. Não é o 84, perdão. É o 89, 14. Justiça e juízo são a base do seu trono. Misericórdia e verdade irão adiante do seu rosto. Então é um trono de justiça e de juízo, é um trono branco. Então o primeiro ponto que nós temos nesses versículos é o trono. Nós temos um grande trono branco, que é pureza. A base do trono é justiça e juízo. Daniel diz que emana fogo. Um rio de fogo sai desse trono. Então já está colocado um trono, e os não salvos vão se apresentar. Esse juízo do grande trono branco é só para os não salvos, para aqueles que já estão condenados. Todos estão condenados. Agora aqui vai se ver o quê? O nível de julgamento de cada um. É isso que vai se ver nesse trono. É essa a situação. Este é um ponto importante, importantíssimo. Todos aqui já estão condenados. Esses são aqueles que não vieram ao nosso amado Senhor Jesus Cristo e que não reconheceram a Deus. Então todos estão condenados. O que você vai fazer aqui é ver o nível de condenação de cada um. Então o trono já está pronto. E João, ele vê o trono e ele vê aquele que está sentado sobre o trono. Então ele vê essas duas coisas. Nós já lemos no outro áudio, João 5, o Pai entregou todo o juízo ao Filho. João 5, 22. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Também em Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, no verso 42, quando Pedro ele está falando a Cornélios, ele diz assim: e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Então, quem o apóstolo João vê sentado no trono do juízo é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. É esse que está sentado, porque ele foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Então ele vai
julgar a todos. É Ele que vai trazer o juízo. Esse é um ponto importante. Nós já temos o juiz. O juiz é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele foi entregue o juízo. Os julgados, os réus, são todos os não salvos, todos os que não participaram da primeira ressurreição. Então esses dois pontos são importantes. O juiz é o nosso amado Senhor Jesus Cristo, os réus são todos os não salvos de todos os séculos, desde a fundação do mundo. Esses vão ser julgados pelo nosso amado Senhor Jesus Cristo. Eu espero que tu entenda. Todos os que se encontram nesse julgamento, todos os réus, eles já estão condenados. Nenhum vai ser salvo. Aqui são todos aqueles que não participaram da primeira ressurreição. Aí poderia dizer, poxa, todos são condenados de todos os séculos. E aqueles que nunca ouviram falar de Jesus, ou que nunca tiveram uma Bíblia, que nunca receberam a mensagem, todos vão ser julgados com justiça. E o apóstolo Paulo, quando escreve aos Romanos, ele explica essa situação daqueles que nunca ouviram falar de Jesus e que nunca tiveram conhecimento da palavra de Deus, mas que eles são inexcusáveis. Tu pega Romanos, no capítulo 1, no verso 18, diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças antes em seus discursos, se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele vai nos explicar o que vai acontecer com aqueles que nunca ouviram falar do nosso Senhor Jesus Cristo. O salmista também ele faz uma consideração no Salmo 19, diz: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração, outro dia, uma noite mostra sabedoria, a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então, a criação, ela demonstra o poder de Deus. Então, as coisas invisíveis de Deus, o seu poder e a sua divindade, se fazem conhecidos pela criação. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então, os homens estão inexcusáveis, não têm desculpa. Eles conheceram a Deus, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Então, tu pode achar assim, então, mas tem pessoas que não tiveram oportunidade, mas o poder de Deus e a divindade de Deus se fizeram entender, e são claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Então não é mais ou menos se acha que pode haver um Deus, não. É claro, é preciso, é conciso. Deus não se deixou sem testemunho. A palavra de Deus que se entende claramente pelas coisas que são criadas, o poder e a divindade de Deus. Então é algo claro que torna os homens inexcusáveis. Então ninguém tem desculpa. Esse é mais um ponto importante. Todos tiveram de alguma forma, em maior ou menor grau, conhecimento de Deus e do seu poder. Então, todos, o apóstolo Paulo fala, estão inexcusáveis. Agora, existe outra situação que nós vamos ver no livro de Lucas, que fala sobre o grau de conhecimento. Pega Lucas 12:47. E o servo que soube a vontade do seu Senhor
e não se aprontou nem fez conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a soube e fez coisas dignas de açoite, com poucos açoites será castigado. E a qualquer que muito for dado, muito se lhe pedirá. E ao que muito se lhe confiou, muito mais se lhe pedirá. Então, nós temos uma situação importante. Cada um vai ser julgado conforme o grau de conhecimento que ele teve. Quem soube muita coisa vai sofrer mais, e quem soube menos vai sofrer menos. Isso é que Tiago escreve. Tiago diz: não vos façais muitos mestres, sabendo que sofrereis maior juízo. Tiago, no capítulo 3, versículo 1. Então, quanto mais tu sabe de Cristo, ou sabe de Deus, ou sabe da palavra de Deus, maior vai ser o teu juízo vai ser mais duro. Tiago 3, meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Então, aqui se fala em Lucas, sobre essa situação, sobre a situação de que aquele que soube a vontade do seu Senhor e não fez, ele vai sofrer mais açoites. Agora, aquele que não soube, ele vai sofrer menos açoites. Também quando o Senhor Jesus Cristo, em Mateus 11, ele fala sobre as cidades que viram os seus prodígios, onde ele operou a sua maior parte dos prodígios, em Mateus 11, 20, ele fala que vão sofrer maior juízo. Por quê? Porque eles não se converteram. Então, o que eu quero que tu entenda é que diz que até sobre Sodoma e Gomorra, que foram cidades perversas, eles vão sofrer menor rigor no juízo do que essas cidades que ouviram falar de Jesus. Então, aqui eu quero contar um ponto importante. Vamos pegar Hebreus, depois eu vou fazer esse comentário, porque Hebreus traz algo bastante interessante sobre essa situação, sobre conhecer Jesus, ou conhecer a Deus. Diz assim, Hebreus 10, 26. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. E quanto maior castigo, cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então nós temos uma passagem aqui que também é esclarecedora sobre esse juízo. Nós temos pontos importantíssimos aqui. Primeiro, se nós conhecemos a verdade e nós abandonamos a verdade, já não tem mais nada. Tu tem conhecimento da verdade e já não aceita, não quer aceitar, só te espera uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Porque diz assim, de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança. Então, tem coisas tremendas nesse juízo. Primeiro, nós sabemos que é um trono de justiça e juízo. É um trono branco, é pureza. O juiz é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Os réus são todos os não salvos. Aqueles que não amaram o Senhor Jesus Cristo, aqueles que não reconheceram a Deus. Pontos importantes. Quarto ponto. Aqueles que nunca ouviram da palavra, aqueles que nunca leram a Bíblia, aqueles que viveram lá no fim do mundo e nunca tiveram a oportunidade de escutar a palavra em todos os séculos. Aí nós entramos no apóstolo Paulo. Vão ficar inexcusáveis porque claramente se dá a entender o poder de Deus e a sua divindade através das coisas criadas. Então Deus não se deixou sem testemunho. Então todos estão inexcusáveis. Eles tiveram conhecimento de Deus, mas não adoraram a Deus, nem lhe deram graça, nem glorificaram. Então todos os homens
Não tem desculpa. Isso é importante. Depois, próximo ponto. Cada um vai ser julgado conforme o nível de conhecimento que teve. Então, se tu nunca conheceu, tu vai sofrer pouco. Então, eu já escutei e falei no outro áudio, para alguns, o lago de fogo, vai ser um céu. Já escutei alguém falar, vai ser um céu perto do que vai ser para outros. Porque o castigo não vai ser igual para todos, cada um vai receber conforme o seu nível de conhecimento. Então Tiago escreveu, não vos façais muitos mestres, porque sofrereis mais duro juízo. Nós lemos em Hebreus que aquele que pisar sobre o Filho, sobre o sangue da aliança, ele está quebrado, ele está arrebentado, ele só tem que esperar um juízo severíssimo, porque ele teve conhecimento da verdade, teve todo o conhecimento, e ele larga, ele está perdido, mas perdidaço, ao máximo que tu puder imaginar. Nós lemos em Lucas, aqueles que sabia a vontade do seu Senhor e não fez, vai sofrer muitos açoites. Agora aquele que não sabia e não fez, ele vai sofrer menos açoites. Também fala Jesus sobre aqueles que viram os prodígios de Jesus, as maravilhas, e não se arrependeram, vão sofrer também maior juízo. Então esse é um ponto importantíssimo no juízo. Paulo diz, todos estão inexcusáveis, todos vão ser condenados. Agora, o nível de juízo de um para outro vai ser diferente. Então tem pessoas que nunca tiveram conhecimento grande do nosso Deus e do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vão ser condenadas. Pessoas que estão vivendo em lugares isolados, pessoas que não tiveram nunca acesso, mas vão ser condenados, mas vão sofrer menos juízo. Agora existem pessoas que têm conhecimento de Deus e não aceitam. Já sabem a vontade de Deus e não fazem. Vão sofrer um juízo pior. Agora tem uns que são tão artistas que eles ainda ensinam, se fazem mestres no engano, e eles são os doutores para enganar os outros. Aí esses vão ser o pior, os que vão padecer mais, porque eles não só eles fazem, mas eles estão ensinando os outros a fazer o que é errado. Então esses são os mestres do engano, esses são os que escrevem livros, os que direcionam, que convertem outros, que são aqueles que levantam a bandeira do engano, da mentira, aqueles que são militantes, que querem outros ainda junto com eles, fazendo o que é errado. Então esses vão sofrer um juízo mais severo ainda. E isso são coisas interessantes, porque tu pega em Romanos, também um que nós lemos, Romanos no capítulo 1, quando Paulo fala sobre os homens estarem inexcusáveis, no 32, no capítulo 1, verso 32 diz, os quais conhecendo o juízo de Deus, conhecem o juízo de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então aqueles que eles conhecem o juízo de Deus, o homem sabe, na sua consciência, ele sabe que está errado. Ele sabe que o caminho que ele pegou está errado, mas ele tenta se enganar a si mesmo, ele tenta enganar a sua consciência. Ele tenta sedar a sua consciência. Mas ele sabe que vai vir juízo. O homem tem a noção, ele tem o perfeito juízo do que é certo e do que é errado. E ele sabe que são dignos de morte aqueles que praticam as coisas erradas. Mas eles não somente fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Então é uma situação terrível. Terrível, terrível, terrível. Então tu está no engano e ainda está puxando outros para serem enganados junto. Tu está militante do teu engano, tu está querendo outros que vão junto contigo. Aí tu está agindo, me perdoa, está agindo como o próprio Satanás. Tu entrou no jogo do diabo.
Porque o diabo sabe que ele está enganado, ele sabe que está errado, e ele foi enganando e puxando gente para o lado dele até o final, ele foi puxando, e ele sofreu o pior juízo. Ele vai sofrer o pior juízo de Deus. Mas ele foi o mestre do engano, ele puxou quantos ele pôde para junto dele, para o lado que ele foi. E agora tu vivendo no engano, sabendo com a tua consciência que o que tu está fazendo não é correto, porque Deus vai testificar na tua consciência que as coisas que tu está fazendo não são corretas. Mas tu puxa outras pessoas ainda, tu é militante da tua causa, tu está trazendo mais gente para o teu lado e incentivando o pecado, incentivando as coisas erradas. Tu vai sofrer demais. Tu está pisando sobre o sangue do Filho, tu está pisando sobre o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então o teu juízo vai ser severíssimo. Então tu tem que voltar para Cristo, e o único jeito agora, não tem tamanho de pecado que Cristo não perdoe. Se tu correr para Cristo hoje, tu é salvo. Então Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com muito amor com que nos amou, Ele nos oferece a saída do buraco que nós entramos. Então hoje a porta da salvação se encontra aberta ainda, é Cristo. Agora não é religião, não é igreja. Muitas vezes a gente vê propaganda, a igreja tal, a igreja isso, a igreja... Não, a igreja não é salvação. A igreja tem a palavra de salvação, que é Cristo. Mas a igreja não salva. A religião não salva. O homem não se salva, as boas obras não salvam. O único que salva da ira divina é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. E Ele, Deus o colocou como propiciação, como pagamento dos nossos pecados, porque Deus nos ama. Então Deus não está sendo mal, não está sendo errado, não está sendo terrível aqui, porque Ele ofereceu o seu próprio Filho para morrer no nosso lugar, porque Ele queria que nós sejamos salvos. Deus não quer que ninguém se perca. Então essas são as coisas que nós vamos parar nesse áudio e já temos um entendimento. Nós temos um entendimento que é um trono de justiça e juízo, é um trono branco, é limpo. Não tem suborno, não tem enrolação. Aqui não vai ter conversa errada, não vai, as coisas vão ser todas corretas. Nós já sabemos quem é o juiz é o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nós já sabemos quem são os réus, todos os não salvos, todos aqueles que não amaram o Senhor Jesus Cristo, todos aqueles que não reconheceram a Deus e não glorificaram a Deus, mesmo vendo as suas maravilhas, o seu divino poder e a sua divindade mediante a criação. Então isso nós já sabemos. Nós já sabemos que o grau de punição vai ser diferente para todos. Sabemos que todos estão inexcusáveis. Ninguém vai poder dizer, não, eu não sabia, eu sou inocente, eu nunca tive conhecimento. Não, Deus se fez manifesto para o mundo sempre. Ele nunca se deixou sem testemunho. Agora, nós sabemos que cada um vai sofrer um grau de punição diferente do outro. Para alguns, o lago de fogo vai ser um céu, perto do que vai ser para os outros. E uma coisa que é interessante, se tu é militante do mal, militante das coisas que são contrárias a Deus, de religiões falsas, de religiões enganosas, se tu é militante do engano, tu vai sofrer o pior juízo. Tu está agindo no mesmo estratégia de Satanás. Então aqueles que vivem de engano, puxando outros para as religiões falsas, puxando outros para longe de Cristo, esses vão padecer muito mais. Se tu conhece a palavra de Deus e se desvia, tu vai padecer demais. Tu vai sofrer um juízo eterno terrível. Se tu teve conhecimento pleno da verdade, se tu leu a palavra de Deus, se tu congregou e abandonou, o teu juízo vai ser severíssimo. Agora, o que a palavra de Deus é uma expectação de juízo e a dor de fogo é terrível. Então, corre para Cristo hoje. Te agarra no Senhor Jesus Cristo. Ele é o único abrigo. Eu escutava, eles fazem um acordo extrajudicial antes que chegue o juízo. Depois não tem saída. Tu tem que fazer um acordo com Cristo hoje. Amanhã pode ser muito tarde. Tu não sabe o dia que os teus olhos não vão se abrir. Quem sabe seja hoje, nós não sabemos. Quem sabe hoje a gente deixa esse mundo.
E aí não tem mais como tu fazer acordo. Então hoje é dia de fazer acordo com Deus, hoje é dia de fazer as pazes com Deus através de Cristo. Através da cruz de Cristo, tu poder ter paz com Deus, pelo sacrifício na cruz de Cristo, pelo sangue que Ele derramou em teu favor, tu fazer as pazes com Deus antes que chegue esse terrível trono branco que é justiça. Pode ter certeza. Se tu queria justiça, tu vai ter justiça. E a justiça de Deus é ter lançado no lago de fogo inteiro. Agora, só tu não, justiça para mim também e para toda a humanidade. Eu mereço, se eu for pedir justiça para Deus, eu mereço ser lançado no lago de fogo junto com qualquer outro, contigo. Agora, eu venho a Cristo pedindo misericórdia, não pedindo justiça. E aí, através de Cristo, eu recebo vida. E através de Cristo, tu recebes vida. Agora, se Deus for nos dar o que nós merecemos, nós entramos de cabeça no lago de fogo, pode ter certeza. E vamos sofrer por toda a eternidade, e não só nós, toda a humanidade. Agora, em Cristo, nós temos redenção, é pagamento da nossa dívida, através do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Graça e paz da parte de Deus do Pai e do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós te damos graça porque em Cristo nós temos salvação. Porque em Cristo nós não precisamos passar por esse grande trono branco. Porque em Cristo nós não somos lançados no lago de fogo. Porque em Cristo nós podemos reinar. Porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Porque em Cristo, Senhor, não existe condenação mais para a nossa vida. E nós te louvamos e te glorificamos em Cristo Jesus.